Amanhã, né? É amanhã, não é? Ah, tá, são horários diferentes. Perfeito. Então, eu coloquei aqui para gravar, eu vou passar algumas orientações. Avisar primeiro, né, que esse aulão ele vai ser gravado, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né, do Get ESA UFJF, até amanhã, por volta das 9 da manhã, de acordo com o que vocês falaram aí do horário da prova de vocês. Nós vamos passar um feedback durante o aulão, e é muito importante que vocês preencham, né, para a gente saber o que a gente pode melhorar para atender melhor as próximas turmas, né, já que é um projeto contínuo do GET. Quem vai apresentar sou a Thalita, o Diego e a Ariane, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, e o que a gente não conseguir responder agora também, a gente busca uma resposta o quanto antes para vocês. A Ariane vai começar. Vou botar para compartilhar aqui. Vocês confirmam para mim se vai aparecer. Tá aparecendo. Joia. Então, boa noite, gente. Meu nome é Ariane. Vou começar aqui o nosso aulão. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, podem mandar no chat, os meninos leem aí e podem me interromper a qualquer momento. Tá aparecendo aí direitinho, gente? Tá certinho. Beleza. Então, vamos lá, só dar uma revisãozinha aqui rápida do nosso conteúdo para esse TVC 3. Primeira parte é de teoria dos orbitais moleculares, o TOM, né? Segunda parte, interações intermoleculares. Terceira parte, ácidos e bases. Quarta parte, equilíbrio químico. Então, vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho do que é a teoria dos orbitais moleculares. O que é essa teoria? Até agora, né, até o TVC 2, a gente estudou teoria da ligação de valência, estrutura de Lewis, tudo para representar as nossas ligações químicas, né? Eram as formas que a gente tinha para tentar explicar como que os elétrons se comportavam nas ligações. Só que essas duas teorias, né, essas duas formas de representar, não eram as mais adequadas. Então, o que aconteceu? A gente tem agora a teoria dos orbitais moleculares. E nada mais é do que visa estudar a formação das ligações químicas, como eu comentei, advém das funções de ondas quânticas, né? Isso porque essa teoria ela está diretamente relacionada ali com a densidade de probabilidade que a gente estudou nos TVCs passados, né? Onde que a gente vai encontrar o elétron, como que ele vai se comportar. Um orbital é o lugar do espaço onde é provável que o elétron seja encontrado, que é a densidade de probabilidade. E, do mesmo modo que nos átomos os elétrons são encontrados em orbitais atômicos, nas moléculas os elétrons são encontrados nos orbitais moleculares. Então, isso significa o quê? Que, isoladamente, cada átomo, cada substância que a gente vai ter da molécula, os elétrons estão nos orbitais atômicos. A partir do momento que a gente tem ali a formação das moléculas, a gente vai ter, então, os orbitais moleculares agora. Não é mais aquele conceito de hibridização que a gente vê no TVC2, nada disso. A partir de agora são os orbitais moleculares para explicar essas ligações. E, bom, dentro do TOM a gente tem dois tipos de orbitais. Quais seriam esses? O orbital ligante, onde a gente tem maior probabilidade de encontrar o elétron, e o orbital antiligante, onde a gente tem menor probabilidade de encontrar o elétron. Por que no antiligante a gente tem menor probabilidade de encontrar esse elétron? Porque ele tem um plano nodal ali, como vocês podem observar ali. Nesses orbitais antiligantes, a gente vai ter um plano nodal ali que vai estar dividindo o núcleo das moléculas. Então, vai ser menor a probabilidade de a gente encontrar os elétrons justamente por causa dessa divisão. Já no orbital ligante, a gente vai ter os núcleos ali, os nossos orbitais, né, perdão,
vão estar conectados, isso significa que os elétrons vão estar passando, meio que passando ali o tempo inteiro. Então, a probabilidade de a gente encontrar o elétron vai ser muito maior, justamente porque não tem essa divisão dos orbitais. Outro detalhe é que nos orbitais antiligantes a gente tem maior energia, né? A gente vai fazer uns esqueminhas e a gente vai ver que quando a gente tem essa representação dos asteriscozinhos, significa orbital antiligante. E eles sempre vão estar acima, nesse gráfico aqui de energia, sempre vai estar acima do orbital ligante. Bom, outra coisa para explicar essa questão de orbital ligante e antiligante é porque no orbital antiligante a gente tem uma superposição negativa. Não sei se vocês lembram de onda, superposição negativa, positiva, destrutiva, construtiva. No próximo slide eu vou até ilustrar isso aqui melhor para vocês. Então, no orbital antiligante, é como se a gente tivesse uma repulsão maior ali, por causa dessa superposição negativa, em que uma onda vai estar com uma crista voltada para cima, a outra voltada para baixo. E aqui a superposição positiva, né, seria do orbital ligante, que favorece, então, a formação da minha molécula. E aqui o que eu tinha comentado, esse primeiro caso aqui, da combinação construtiva, é o que acontece no orbital ligante. Essa combinação destrutiva é o que acontece no orbital antiligante. Bom, outro conceito que a gente vai abordar um pouquinho aqui nessa primeira parte é de ordem da ligação. Para que serve a ordem da ligação? Ela indica para a gente se vai ter ou não a formação da molécula. Então, a equaçãozinha, né, seria isso aqui, meio vezes número de elétrons ligantes menos número de elétrons antiligantes. A gente vai fazer exercício sobre isso, mas eu trouxe uns exemplos aqui. Por exemplo, essa molécula de hélio 2. Ela existe ou não existe? Como que a gente sabe? A partir da ordem da ligação, a gente pode tirar essa prova. Então, quando a gente faz lá, junta um átomo de hélio com outro átomo de hélio, quando a gente faz, então, nossos orbitais moleculares, a gente vai ter aqui orbital sigma, um S, um orbital antiligante, um S também. Juntei aqui meus 2 elétrons de cada átomo, vou ter 4 elétrons e 2 orbitais moleculares. Jogando, então, na equação da ordem de ligação, vai ficar o quê? Meio que multiplica, nesse caso, número de elétrons ligantes, 2, menos número de elétrons antiligantes, 2. 2 menos 2, 0. Essa molécula de hélio é instável, ela não existe. Já esse cátion aqui, né? A gente tem a molécula de hidrogênio, porém aqui ela está ionizada, em forma de cátion. Ela existe ou não existe? O que a gente faz, então? A gente pega os 2 átomos de hidrogênio do orbital atômico e vamos fazer, então, para a nossa molécula, os orbitais moleculares. Como aqui eu estou em forma de cátion, né, significa que um desses átomos de hidrogênio não vai ter aquele elétron. Então, quando eu faço meus orbitais moleculares, ó, eu só vou ficar com um elétron. Quando eu jogo na minha equação de ordem da ligação, vai ficar meio que multiplica elétrons ligantes 1, menos elétrons antiligantes 0. Então, aqui a gente tem a ordem de ligação de meio, e é possível a gente ter esses valores quebrados de 1,5, 5,5. O que não pode acontecer é dessa ordem de ligação ser 0, né? Que a gente viu aqui no hélio, essa molécula não existe. Mas números fracionários podem. Aqui, completando um pouquinho, a ordem de ligação, a gente já falou da equação. Ordem de ligação igual a 1 diz para a gente que ocorre uma ligação simples. Ordem de ligação igual a 2, existe uma ligação dupla. Ordem de ligação igual a 3, existe uma ligação tripla. E o que eu tinha comentado são possíveis ordens de ligações fracionárias. Aqui, bom, quais são as formas da gente representar, então, esses orbitais moleculares, né? No caso aqui, a gente tem um exemplo, se eu não me engano, é do oxigênio, esse segundo aqui. E o que acontece? Eu vou falar até mais para frente melhor. Nessas moléculas com elementos do segundo período da tabela periódica, existe uma exceção ali
mais para frente que a gente vai ver. Mas só explicando que esse título que eu coloquei, moléculas diatômicas homonucleares do segundo período. O que significa esse nome estranho? Moléculas diatômicas significa que a gente tem somente 2 átomos, né? 2 elementos ali em ligação para formar a molécula, que é o caso do O2, H2 ou CONO. Homonucleares, por quê? Porque nesse caso a gente só vai estudar moléculas com o mesmo átomo, com a mesma substância, o mesmo elemento. Então, no caso, a gente vai ver essas questões do O2, do N2, H2, por aí vai. Se fosse, por exemplo, o que eu tinha comentado, o monóxido de carbono no CO seria heteronuclear. E também, acho que até tem no livro isso também, e basicamente é a mesma coisa. Aqui eu trouxe um exemplozinho do O2 e eu queria comentar com vocês por que a estrutura de Lewis, que eu tinha comentado, por que a teoria de ligação da valência, elas caíram por terra? Por que elas não explicam o comportamento dos elétrons na molécula? Porque foi observado que essa molécula de oxigênio, ela era atraída por um campo magnético. Só que essas teorias até então não explicavam por que acontecia essa atração, né? Porque quando a gente faz ali essa molécula de O2, a gente está representando os oxigênios com a estrutura de Lewis, a gente fica com 2 pares de elétron ali, mas cada um tá com seu parzinho, né? Não tem um elétron sozinho. Então isso não explica para a gente por que o oxigênio ele é atraído ali no campo magnético. Já na teoria dos orbitais moleculares, é possível da gente tirar essa prova e descobrir por que isso acontece. E é exatamente isso aqui, ó. Quando a gente vai fazer a distribuição desses elétrons da molécula de O2, a gente vê que nós temos 2 elétrons aqui desemparelhados. Então, o que significa? Significa que quando a gente coloca eles no campo magnético, eles vão ser atraídos. Então, por isso que quando eles viram, né, que essa molécula de O2 em um campo magnético, por que ela era atraída? Por causa desses elétrons desemparelhados. E algumas das propriedades dos orbitais moleculares que a gente vê é o paramagnetismo. Paramagnetismo nada mais é do que elétrons desemparelhados na molécula, que é o caso anterior do oxigênio. O que acontece? Eu tenho uma forte atração entre o campo magnético e a molécula, justamente por causa desses elétrons que estão sobrando ali e doidos querendo puxar alguma coisa para, né, ter a formação ali do magnetismo, nesse caso. E outro, ao contrário, né, do paramagnetismo, a gente tem o diamagnetismo. O que significa? Significa que a gente não vai ter elétrons desemparelhados na molécula. Então, a gente tem uma fraca atração entre o campo magnético e a molécula. E aqui eu trouxe essa tabelinha porque é importante a gente lembrar de uma coisa. Quando a gente vai representar os orbitais moleculares, a partir desses elementos aqui do segundo período, que passam a ter o orbital atômico 2p, a gente tem uma troca que nem sempre eles vão ter a mesma representação dos orbitais moleculares, né? Isso significa o quê? Eu vou dar um destaque aqui para essa linha aqui, ó. A partir desse orbital aqui, π2p, do boro até o nitrogênio, o π2p tem menos energia do que o sigma 2p. O que acontece? A partir do oxigênio até o neônio, a gente tem a inversão aqui, ó. Então, significa que o meu sigma 2p vai ter menos energia do que o meu orbital molecular π2p. Então, é importante a gente lembrar isso aqui. Acho que não é questão de decoreba nem nada, porque com essa tabelinha, por exemplo, vocês vão conseguir lembrar disso. Se pedir para representar na prova, é só lembrar ali que o oxigênio ao neônio ocorre essa inversão do π2p com o sigma 2p. E aí eu trouxe 2 exercícios aqui para a gente falar, para a gente fazer, né, dessa parte da matéria. E o primeiro é esse aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat, que os meninos estão de olho aí. A configuração eletrônica do estado fundamental do íon.
C2N-. Isso aqui eu não vou ler. Qual a carga do íon e sua ordem de ligação? Então, o que a gente tem que observar? Que a gente aqui está falando do carbono. O carbono, no estado fundamental dele, termina aqui, né, no nosso orbital atômico 2p com 2 elétrons. Quando eu junto, então, duas moléculas de carbono, eu tenho a formação dessa estrutura aqui de orbital molecular. Aqui a gente não representa os orbitais moleculares ali do 1s, porque quando a gente está no 2s, significa que para baixo ali está tudo completo, né? Então a gente não vai mexer naquele nível quântico mais. Por isso que usualmente a gente só representa do 2s para cima. Só que nesse caso, ele está pedindo para a gente descobrir qual que é o valor do N. Então, qual que é a minha carga negativa, né? Se a gente voltar aqui, qual que é o valor desse Nzinho aqui? Então, o que a gente olha? A gente vai desenhar justamente esses orbitais moleculares, sigma 2s, ligante, antiligante, π2p, e aqui a gente tem que observar isso aqui, ó, que ele deu pra gente esse finalzinho, sigma 2p. Então, o meu último orbital molecular vai ser o sigma 2p, com 2 elétrons. O que acontece se a gente está tratando do carbono no estado fundamental? A gente não tem nenhum elétron em sigma 2p, ó. A gente termina aqui no π2p. Só que como ele forneceu pra gente, nós temos 2 elétrons. Então, o que a gente faz? Só completa essa caixinha e pronto. A gente descobriu que o nosso valor de N é 2, né? A gente completou com 2 elétrons aqui nesse orbital molecular. Para a gente fazer a ordem de ligação, é simples, né? É aquilo que eu comentei com vocês. Meio que multiplica elétrons ligantes. Nesse caso, quantos elétrons ligantes que a gente tem? Vamos começar aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7, 8, por causa dessa carga negativa. Então, vai ficar 8 ligantes menos 2 antiligantes, 6. 6 dividido por 2, né? Multiplicado por meio. A ordem de ligação, então, dessa molécula é de 3. Detalhe que para o carbono em estado fundamental, a ordem de ligação é 2. E aqui um outro exercício rapidinho que eu vou passar para vocês também. Desenhe o diagrama de energia dos orbitais moleculares dos seguintes íons. Então, aqui agora a gente está tratando do nitrogênio. E ele deu para a gente algumas moléculas, então, né, de nitrogênio ionizadas positivamente e uma negativa. Dê a ordem de ligação esperada para cada espécie, falar quais são paramagnéticas, ou seja, que tem elétrons desemparelhados, e o orbital ocupado de mais alta energia, que é o que a gente chama de HOMO, tem caráter sigma ou π. Eu não vou fazer todos esses aqui, não, para não estender demais o nosso aulão, já está tarde, já está à noite, já deve estar todo mundo cansado, e os meninos ainda têm muita coisa para falar aí para a gente. Então, vamos pegar, por exemplo, essa molécula aqui de N2+. O que acontece? Quando eu tenho essa molécula de nitrogênio em estado fundamental, a minha representação vai ser desse tipo, né? 2s e aqui o 2p, o meu último orbital aqui de maior energia que está preenchido, que a gente chama de HOMO, vai ser o sigma 2p. Só que nesse caso, ele está pedindo aqui como se o meu nitrogênio tivesse uma carga negativa. Então, o que acontece? Eu vou ter que tirar um desses elétrons, vou apagar um elétron aqui. O que acontece se eu tirar um elétron aqui? Vai sobrar um elétron desemparelhado. Então, essa primeira molécula é paramagnética. Se eu tirasse 2, né, que é a minha segunda molécula ali, se eu tirasse 2 elétrons, tiraria esses 2, e aí ficaria ok, não ficaria nenhum elétron desemparelhado, minha molécula é diamagnética, e eu não sei se vocês chegaram a ver esses conceitos de orbital preenchido mais energético, mas enfim. Se eu corto aqui, né, se eu tiro meus elétrons daqui, significa o quê? Que agora o meu orbital de maior energia preenchido, meu HOMO, vai passar para cá. E o meu LUMO,
que é o orbital com menos energia, que não está preenchido, vai passar para cá, para o sigma 2p. Então, ocorre aqui essa diferenciação. E aí, bom, N2 carregado com 2 íons ali, também seria a mesma coisa, né? Carregado com 2 íons negativos, eu acrescentaria aqui agora no meu orbital antiligante, mudaria minha ordem de ligação também, não sei se vocês querem que fale disso mais, se quiserem mandar aí no chat, se quiser que clareie mais essa parte. Mas basicamente é isso, gente, sobre essa primeira parte de teoria dos orbitais moleculares. E passo a palavra agora para a Thalita. Obrigada, eu vou apresentar aqui. Vocês conseguem enxergar? Tá carregando ainda. Tá Foi, carregando. Thalita. Aí, foi. Eu vou segurar o fone para ficar melhor o áudio, né? Beleza, qualquer coisa vocês podem me interromper, por favor, tá? Bom, pessoal, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as interações intermoleculares. E uma coisa que eu acho muito importante, né, é esclarecer a diferença entre interação intramolecular e interação intermolecular. Como o próprio nome sugere, né, a interação intramolecular, ela diz respeito às interações que acontecem dentro de uma molécula, para a formação de uma molécula. E a interação intermolecular é a interação entre moléculas, ou seja, quando você pega duas moléculas, elas podem ser de uma mesma substância ou de substâncias diferentes, e elas vão se unir para formar um gás, um líquido, um sólido, ok? E daí diferenças. Exemplos, né, de interação intramolecular são as que nós vimos para o TVC2, né? Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. E as interações intermoleculares, que são a que nós vamos conversar hoje, que seriam as forças íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dispersão de London e interação de hidrogênio. E agora, o que isso influencia nas características, né, das nossas substâncias? A gente tem o seguinte: as interações intramoleculares, elas determinam as propriedades químicas das minhas substâncias, ok? Então, a dureza, pH, solubilidade, essas coisas dizem respeito à interação intramolecular, aos tipos de ligação iônica, covalente e metálica, de acordo, né, com os átomos que você tem ali. E as interações intermoleculares, elas determinam as propriedades físicas, então é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Daí, propriedade física vai ser o estado físico da molécula, basicamente. Então, para saber em qual estado físico a sua molécula, né, ela vai estar. Então, a gente olha a questão da interação. Então, é muito importante a gente analisar a questão da variação de entalpia, que seriam as interações intermoleculares, elas são muito fracas em relação às intramoleculares, ou seja, é mais fácil você quebrar as ligações intermoleculares do que você quebrar uma molécula em si, do que você quebrar a sua formação ali, né, entre os seus átomos. Então, por exemplo, quando você fornece, né, energia, você vai quebrar primeiro as ligações intermoleculares, para só depois você tem que fornecer muito mais energia. Se você comparar a variação de entalpia de determinada substância, a gente consegue perceber que dá uma diferença grande, né, nos valores de entalpia, sendo menor se tratando das interações intermoleculares. Então, sobre as propriedades físicas, né? O estado da matéria depende da energia cinética, né, que seria em questão da movimentação ali dos seus átomos e da atração interpartícula. Então, a gente tem o seguinte:
Para você mudar, né, do estado gasoso, que seria esse primeiro aqui, né, gás, para o estado líquido, você precisa ou resfriar a sua substância, ou você vai comprimir, ou seja, você altera ou a temperatura ou a pressão. E para acontecer a mudança de estado para o líquido, para o sólido, você vai resfriar ou aquecer, você vai mexer na temperatura. O que é importante a gente perceber, no estado sólido, a gente tem uma organização maior das nossas moléculas e elas estão mais próximas. No estado líquido, elas não estão tão organizadas, né? Elas vão pegar a forma do recipiente ao qual você colocar e elas, assim, estão mais próximas do que no gás, se a gente for comparar quando elas estão no estado gasoso, que elas têm um nível de desorganização, né, muito maior, elas não têm, não tem uma proximidade tão grande. Então, quando você tem elas mais afastadas, né, elas têm uma força menor, assim, vamos dizer. Isso diz respeito a, por exemplo, a questão de ponto de ebulição, né? Então, quanto mais você aquece, quanto mais você for resfriar uma substância, mais você vai aproximar as suas moléculas. Então, você vai ter uma mudança de estado. E se essa atração ela for maior, né, se você tem uma atração maior, o seu ponto de ebulição ele vai ser maior também, ok? Então, o primeiro tipo de interação que a gente vai discutir aqui seria a questão do íon dipolo. O que a gente tem, o que é muito importante, né, antes de começar isso aqui, é lembrar da classificação de molécula polar e molécula apolar, né? Que a gente vê isso em ligação covalente, certo? Que são entre dois ametais, na maioria das vezes. E daí, o que é importante? A gente sabe descobrir quanto que é apolar, quanto que é apolar, e o momento de polo aqui é muito significativo. Quando a gente tem uma molécula polar, ela vai ter um polo bem definido, ela vai ter um momento de polo bem definido, certo? Então, aqui nesse caso, a gente tem uma representação, aqui é o polo negativo, lembra que a gente vai ter cargas opostas se atraindo, então, o polo negativo vai atrair o polo positivo, certo? E nesse caso, a gente tem um íon, certo? Então, existe esse tipo de atração. E é uma atração forte, esse tipo de atração é uma atração forte. A gente vai ver que ela só não é mais forte, na maioria das vezes, que a ligação de hidrogênio. Nesse exemplo aqui, a gente tem moléculas de água, são representadas por essas bolinhas aqui, nessa estrutura. E esses aqui seriam ânions, né, e cátions, com carga positiva e carga negativa. E a gente tem esse tipo de atração. Quando você coloca uma substância iônica na água, né, ela vai ter uma dissociação iônica. Então, a gente vai ter formação de íons e a água ela vai atrair dessa forma. A parte positiva, né, que seria o hidrogênio, é atraída pelos íons e a parte positiva, que seria o oxigênio, é atraída pelos cátions, né? A parte positiva que a gente tem daqueles íons que foram formados em água. Um outro tipo de interação é a dipolo-dipolo, que é de fato quando nós temos moléculas polares interagindo entre si. Então, sim, ela tem que ser polar, na dipolo-dipolo tem que ser polar, e a gente vai ter um polo positivo sendo atraído pelo negativo. Exemplos são essas moléculas aqui, ó, todas elas são moléculas polares e elas vão ter interação entre elas mesmas por interação do tipo de polo-dipolo. Tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Um terceiro tipo de interação seria dipolo induzido, que é entre moléculas polares e moléculas apolares. Mas como assim? Se eu tenho uma molécula polar, né, como que ela vai formar ali um polo
para poder ter interação. A gente parte do princípio da polarizabilidade, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que a molécula que é polar, ela vai induzir a formação de um dipolo na molécula que é apolar, certo? Então, a gente teria aqui, é coisa assim muito rápida, tá, gente? É uma coisa instantânea, assim. Então, a todo momento, isso vai ser mudado na sua substância ali, né? Entre as moléculas, na interação entre as moléculas. A parte negativa seria atraída pela parte positiva. Por quê? Naquele momento, os elétrons estão mais aqui para a direita, né? Eles estariam mais afastados. Então, a gente teria uma formação momentânea de um dipolo negativo aqui à direita e um dipolo positivo à esquerda, mas lembrando que são coisas instantâneas, tá bem? Aqui alguns exemplos também, né? Lembrando o seguinte, a gente poderia ter a interação entre essa molécula, que é uma molécula polar, com essa daqui, que é uma molécula polar. Então, elas fariam essa interação, ou essas aqui, por exemplo, ok? Que é uma molécula polar e uma apolar. Agora, a dispersão de London também pode ser... Vocês podem ouvir só forças de dispersão, tá? Ela, às vezes, a gente não fala esse nomezinho aqui. E é um tipo de interação, é a mais fraca que tem. Todas as substâncias, independente de ser molécula, né, independente de ser formada por ligação covalente, apresentam dispersão de London, tá? Essa força de atração e dispersão de London. Só que ela é a mais fraquinha que tem. Por quê? Porque a gente tem interação entre moléculas apolares, ou seja, vai acontecer a mesma coisa que eu falei anteriormente no dipolo induzido, só que agora ambas vão ter um dipolo induzido, vamos dizer, vamos ter um dipolo instantâneo induzido. E esse fenômeno, né, que seria a capacidade de uma molécula apolar formar um dipolo, né, o quanto a gente consegue modificar a nuvem eletrônica. Não sei se vocês lembram desse conceito, né, que foi apresentado anteriormente, né, no TVC2. O quanto a gente consegue manipular a nuvem eletrônica. Quanto mais você consegue manipular a nuvem eletrônica de um átomo, ou seja, quanto mais elétrons tem ali, quanto maior for o átomo, quanto mais massa tem naquele átomo, mais fácil é de você formar dipolos instantâneos, certo? Então, nesse exemplo, a gente tem aqui átomos não polarizados de hélio. Tá vendo? Aqui a representação seriam esferas, né? E aqui no B, né, a gente teria a formação de dipolo instantâneo induzido, que momentaneamente, uma coisa assim, num instante, a gente vai ter a parte positiva sendo atraída pela parte negativa. Então, isso aqui gera um tipo de atração. E essa atração, que ela é bem fraquinha, né, entre todas que a gente vai ver, essa é a mais fraca, ela seria o que a gente chama de dispersão de London, ok? Exemplos. A gente tem aqui tem algumas moléculas, né? Algumas moléculas que têm esse tipo de atração, que seria o CO2, que é uma molécula polar, o H2, que é uma molécula polar, o O2 e aqui o metano, né? O CH4. O que eu queria... Eu trouxe esse exemplo aqui pelo seguinte fato. Ambas essas moléculas, elas têm a mesma fórmula molecular, que é esse tipo, né, de descrição aqui. E acontece o seguinte, elas não têm a fórmula estrutural, né? A formação delas aqui não é da mesma forma. Uma é ramificada e a outra não. Então, aqui, quando a gente tem algo, né, uma molécula mais linear, a gente tem uma maior superfície, né? A gente tem uma área superficial maior do que aqui, que é uma esfera, por exemplo. Então, se a gente fosse comparar a força de dispersão, né, de London, né, a intensidade dessa força de atração seria maior aqui. Por que ela seria maior? Vocês conseguem imaginar? Se aqui eu tenho
uma maior área superficial, eu tenho mais área de contato entre as minhas moléculas. Então, se eu tenho uma maior área de contato, eu vou ter uma força de atração maior. E, por último, a gente tem a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela é um tipo especial de ligação de polo. Por quê? Ela é a mais forte que tem, assim, a que é mais difícil de ser quebrada, tá? Então, compostos que são moléculas ali, né, que são atraídas por ligação de hidrogênio, são as que apresentam maior ponto de ebulição, e realmente elas dão uma diferença bem alta, assim, nessa questão do ponto de ebulição. O que tem que acontecer? É de polo, ou seja, são duas moléculas polares interagindo e vai ser sempre o hidrogênio interagindo com uma outra molécula que tenha flúor, oxigênio ou nitrogênio, o famoso FON, né, que a gente fala, o hidrogênio ligado ao FON. E um detalhe, esse hidrogênio, ele tem que estar ligado com um FON também intramolecular. No outro slide, acho que fica melhor de explicar. O seguinte, a ligação que existe dentro da molécula, a intramolecular, é a ligação covalente, por mais que seja um hidrogênio ligado a um oxigênio, né, que seria aqui a formação do FON. Só que o que a gente chama de ligação de hidrogênio é o que liga duas moléculas diferentes, tá? E vocês podem perceber que sempre vão ser o hidrogênio, né, ali sendo atraído pelo par de elétrons não ligantes da outra molécula, tá? Então, que fica bem claro isso aqui. Gente, se tem o FON, hidrogênio ligado a um FON, a gente tem ligação de hidrogênio, assim, é bem fácil de você identificar, tá? Isso aqui é um esqueminha, tem no livro de vocês também, para poder identificar qual tipo de interação intermolecular, né, a gente está tratando. E aí, vocês só polar com íon, ou então a gente pode ter a gente vai ter íons, a gente só tem ligações iônicas, né? A atração ali é só por ligação iônica. Ou então, se a gente não tem íons envolvidos, a gente pergunta: existe molécula polar envolvida? Não, ou seja, só tem molécula polar, só pode ser forças de London, atração, dispersão de London. Se não, se tem molécula polar, a gente tem que ver. Tá ligado a nitrogênio, oxigênio ou flúor? Sim. Ligação de hidrogênio? Não, de polo, tá? Então, isso facilita. Eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente poder tentar pensar um pouquinho, né, em cima disso que eu apresentei. Nesse primeiro exemplo aqui, ele fala para a gente considerar nessas duas reações aí, essas duas equações, né, essas duas equações químicas, e falar qual ligação é rompida em cada processo. Vocês conseguem, tem algum chute, algum palpite? O que a gente tem que observar primeiro aqui? Está tendo mudança no estado de característica química ou física? Ok? Que isso influencia. No primeiro, a gente tem o que? Água, né? Nos reagentes e no produto. Ou seja, eu tive informação de algum composto novo, alguma nova substância aqui? Não tive, né? Então, eu só mudei o estado físico. Se eu mudo o estado físico, eu tenho uma interação intramolecular ou intermolecular? Vocês podem responder, tá? O pessoal está respondendo aqui, ó, inter. Boa. Isso mesmo. Agora, na segunda, eu tenho formação de novos compostos, né? Ou seja, eu tive a quebra da minha molécula inicial. Então, aqui eu tenho uma interação intramolecular ou intermolecular sendo rompida.
Eu mudei, não. Intra, segundo pessoal. Eu tenho uma mudança de uma característica química aqui, né? De formação de novos compostos. E agora, lembrando, né? Complementando, qual delas é mais forte? Em qual delas eu teria que fornecer mais energia? Na primeira ou na segunda? Para a reação acontecer? Não consigo ver. Isso aí. Eu teria que fornecer mais energia para a segunda. Gabriel falou, não sei. Não sei o que é isso, cara. Rodney falou na segunda. Isso mesmo. Ó, por que que é na segunda? Lembra que eu falei que é muito mais fácil a gente quebrar uma ligação intermolecular? É muito mais fácil. Pensa aí, você na sua casa, esquentando uma água. Quando você esquenta, quando você está esquentando a água, você está fornecendo energia. E você está só mudando, aí começa a ferver, né? Você tem informação de vapor ali. O que é o vapor? É água ainda, não é? Então, quando você forneceu energia, você só mudou o estado físico da água ali que você está esquentando. Agora, pensa bem se você falar assim, não, eu não quero água no estado gasoso, eu quero formação de gás oxigênio e de gás hidrogênio. Cara, você tem que fornecer muito mais energia. Você não vai conseguir fazer isso no fogão da sua casa. Entende? E aqui a gente só tem o quê? Um distanciamento no primeiro caso, né? A gente tem um distanciamento das moléculas, certo? E no segundo caso, não, a gente tem uma quebra total. A gente tem uma quebra, a formação de novos compostos. Então, é muito mais difícil quebrar esse tipo de ligação, tá? Beleza, então, consegui entender. Perfeito. Aí aqui seria, né? A gente tem aí os tipos, né, gente? Nesse caso aqui, é ligação covalente. Por que é ligação covalente? Vocês lembram? Eu comentei aqui também. É ligação covalente porque a gente tem interação entre ametais, tá? A gente tem ligação entre ametais. E nesse segundo caso, a gente tem ligação de hidrogênio, porque a gente tem ligação, no caso aqui da água, né? A gente tem ligação entre o hidrogênio e oxigênio, ou seja, na molécula, quando a gente vai estruturar ali a nossa molécula, né, fazer a fórmula estrutural dela, o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Agora, se a gente for pensar em várias moléculas de água interagindo entre si, a gente tem uma interação do tipo ligação de hidrogênio, tá? Não confunda, não é a ligação na água que é a ligação de hidrogênio, é entre moléculas de água. Esse outro exemplo aqui, eu vou mais assim, comentar para vocês como faria, mas eu não vou resolver, porque senão vai ficar muito extenso. Que é um ponto a ser destacado. Quanto maior a massa, quanto mais massa você tem ali formando, não sei, um pouquinho de água que você pegou, um pouquinho de alguma coisa sólida, ali do seu composto, né, da sua substância, quanto mais substância, mais alto é o ponto de ebulição. Nesse exercício, ele te dá algumas substâncias e pede para você colocar em ordem crescente de temperatura de ebulição. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ver qual tipo, o que a gente poderia fazer, né? Qual tipo, a primeira sacada, qual tipo de ligação intermolecular, de interação intermolecular que está acontecendo ali. Lembra sempre, primeira de todas, ligação de hidrogênio. Depois, íon dipolo. Depois, dipolo-dipolo. Depois, dipolo induzido. Por último, sobrou dispersão de LON, tá? Aí, vamos supor que a gente tem aqui mais de uma, que é o caso, né? Mais de uma dipolo-dipolo, por exemplo. Como que eu vou saber qual das duas tem o maior ponto de ebulição, né? Entre elas mesmas. A gente vai ver a massa, vocês vão calcular a massa, pegar a tabela periódica, ver quanto que é um átomo de hidrogênio, ver quanto que é um átomo de cloro, isso vocês vão fazer para cada uma, e daí vocês conseguem classificar. Thalita, só porque o Rodney mandou no chat perguntando se está ao contrário.
Roger, aí eu não sei se você saberia responder, ou se, Roger, se você puder explicar mais sobre a sua dúvida. No slide anterior, estava na primeira. Isso aí, tava ligação covalente e na segunda ligação de hidrogênio. Só que eu acho que é o contrário. Na primeira ligação de hidrogênio que está sendo rompida e na segunda ligação covalente. Ou eu estou enganado? Eu Era, coloquei na hora de escrever aqui. é, É o seguinte, foi isso, só eu isso que falei eu certo perguntei. aqui. É que é o Você falou seguinte. certo, só. Isso, foi mal então, gente. Não confunda. Nesse exemplo aqui, a gente está quebrando ligação de hidrogênio. Eu falei errado isso depois, obrigada, tá? A gente está quebrando ligação de hidrogênio para essa formação, certo? E aqui a gente está quebrando ligação covalente. A gente quebrou o que está formando a molécula. Foi um erro meu, eu que escrevi errado. Mas acho que eu expliquei certo, né? Gente, se tiver confuso, eu explico de novo para corrigir esse meu erro. Desculpa mesmo. E obrigada, Vitor. Tá? Gente, qualquer coisa vocês falem, tá? Por favor. Eu vou voltar aqui nesse exercício. Vocês entenderam qual que seria o raciocínio para resolver essa questão? Resolvendo isso, depois vocês podem fazer, né? Tirar aí a prova. Vocês vão encontrar essa sequência aqui, tá, gente? Maior ponto de ebulição, né? Que ele pede. O Jonathan falou que não entendeu, acho que questão do raciocínio, né? Para resolver a questão, isso mesmo, Jonathan? Isso Vou mesmo, explicar tá? de novo, Se você puder tá? explicar de novo aí, isso. O que acontece aqui? Ele pede para a gente colocar em ordem crescente de temperatura de ebulição. Ou seja, se a gente fosse pegar esses compostos aqui, todos eles em estado líquido, e eu quero passar para o estado gasoso, porque é isso que seria, né, a minha temperatura de ebulição. Em qual temperatura que eu passo do estado líquido para o gasoso, certo? E daí eu quero colocar isso, aqui eu preciso fornecer mais energia, que eu tenho que esquentar mais, porque eu tenho que esquentar menos, tá? Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu estou mudando o estado físico da matéria. Se eu estou mudando o estado físico, eu estou mexendo na interação intermolecular da minha substância, certo? Então, o que eu vou quebrar? Vai ser ligação de hidrogênio, ou vai ser ligação de polo, ligação íon de polo, ou vai ser uma quebra de dispersão de London. E eu já sei de antemão que uma ligação de hidrogênio é muito mais forte do que uma ligação de dispersão de London, por exemplo. Então, eu preciso fornecer muito mais energia, ou seja, eu tenho que esquentar muito mais um composto que é formado por ligação de hidrogênio do que eu tenho que esquentar um por dispersão de London para ele mudar o seu estado físico, certo? Para ele sair do líquido para o gasoso. Então, a primeira coisa que eu faria, Thalita, faria, classificaria isso aqui de acordo com a interação intermolecular de cada um, tá? Aí vocês vão ver que a primeira, ela é um dipolo-dipolo, a gente tem informação aqui, são duas moléculas polares interagindo. Aqui no gás carbônico, a gente tem dispersão de London, porque é uma molécula apolar, tá? Então, lembrem sempre, considerando que fossem várias moléculas de gás carbônico interagindo entre si, tá? Para formar um punhadinho e não ser só uma molécula, tá? É um punhadinho de molécula. Amônia. A amônia é polar, do tipo ligação de hidrogênio, que a gente vai ter interação aqui, ó, tem um FON intramolecular e quando você for fazer a interação disso, vocês vão ver que vai ter interação de hidrogênio com nitrogênio de uma outra molécula de amônia. No gás flúor também é apolar, né? Se a gente for montar a estrutura, vai ver que é apolar. E vai ser, então, dispersão de London. E, por último, aqui, o ácido sulfídrico, a gente tem uma molécula polar, interação do tipo de polo, tá?
Por último, aí vocês vão ver, eu falei mais de uma vez de polo aqui, não falei? Falei mais de uma vez de dispersão de London. Então, eu não consigo, só com esse tipo de informação, classificar qual que é maior. Eu consigo saber que o NH3, né, que é a amônia, tá vendo? Que eu coloquei aqui, ela é o que tem maior ponto de ebulição. Por quê? É a única entre todas essas que faz ligação de hidrogênio. Depois eu parto para as que são do tipo de polo, certo? E daí o que eu vou fazer entre essas duas? Se as duas têm ligação de polo, como que eu sei qual delas precisa de mais energia? Tem um ponto de ebulição maior, né? Porque fornecer mais energia significa ter um ponto de ebulição maior. Eu vou olhar a massa. Por quê? Eu falei para vocês que quanto maior a massa, ou seja, quanto maior for o meu punhadinho, maior é o meu ponto de ebulição. Tá certo? E a mesma coisa vocês vão comparar aqui quando for fazer para o que teria dispersão de London. Esclareceu? Beleza. Qualquer coisa vocês podem falar. Você pode repetir, por favor, qual é a sequência crescente do ponto de ebulição? Não sei se deu para entender direito. Sim, aqui é mais forte, né, que vai apresentar um ponto de ebulição maior. Seria a ligação de hidrogênio. Depois, a íon dipolo. Depois, a dipolo-dipolo. Depois, a dipolo induzido. E, por último, a dispersão de London. Certo? Certo, obrigada. Por nada. Vamos lá. Essa questão aqui é sobre a temperatura de ebulição de um líquido. São feitas as seguintes afirmações. A gente tem que ver quais estão corretas. Primeira, quero a ajuda de vocês, tá? Aumenta a temperatura de ebulição, ela aumenta com o aumento da força da ligação química intramolecular? Eu vou ter mudança da temperatura de ebulição quando eu mexo na ligação intramolecular? Sim ou não? Não. Então, isso aqui é falso. Eu falei o contrário para vocês, né? A gente está mexendo com uma característica física. Então, é ligação intermolecular, o que leva a segunda afirmação a ser verdadeira. A temperatura de ebulição aumenta com o aumento da força da ligação química intermolecular. E essas outras duas aqui, elas dizem respeito ao seguinte: aumenta com o aumento da pressão exercida sobre um líquido? Eu vou aumentar a minha temperatura de ebulição quando eu aumento a pressão? O que seria aumentar a pressão? A gente vai ter uma mesma quantidade ali de gás, vamos supor, e você reduz o espaço que esse gás ele pode se movimentar. Então, quando você vai aproximando essas moléculas, a tendência é o quê? Que elas passem de um estado de gás para líquido. É o que acontece, por exemplo, botijão de gás, né? O gás que a gente usa na cozinha, ele vem naquele botijão, por quê? Ali tem pressão, então a gente consegue deixar ele no estado líquido, né? Quando a gente balança, a gente vê que tem um líquido ali dentro, mas ele é líquido porque ele está com uma pressão maior do que a pressão atmosférica que a gente tem fora ali do botijão, né? Tanto quando a gente usa, né, o fogão, ele sai em forma de gás. Porque a gente vai ter a mesma temperatura, mas tem uma pressão diferente ali sendo exercida. Tá? E por último, aumenta com o aumento da quantidade de sólido dissolvido. Essa é verdade ou não? Se eu aumentar a quantidade da matéria, eu vou ter um aumento da temperatura de ebulição? Não? Mas a gente acabou de falar aqui que se eu aumento a minha massa, quanto maior a massa, eu vou ter maior ponto de ebulição. Talvez eu não tenha me expressado bem aqui, né, quando eu falei. Se eu aumento a minha quantidade de sólido dissolvido. Quanto mais eu tenho, mais alto fica o meu ponto de ebulição. Tá? Beleza. Então, a resposta certa seria a letra D.
E por último aqui, rapidinho, se eu só olhasse para essa molécula, vocês falariam que ela é uma ligação de hidrogênio? CH3F, CH3NH2. Afirmação 3. Deixa eu voltar. Afirmação 3. Se eu aumento, a temperatura de ebulição aumenta com o aumento da pressão exercida sobre o líquido? Sim. Por que que eu sei disso? Eu dei o exemplo ali do gás de cozinha, né? Quando dentro do botijão de gás, a gente tem o quê? Um líquido ali dentro. Só que a temperatura dentro do botijão de gás é a mesma fora dele. Eu tenho a mesma temperatura. Vocês concordam comigo? Que a mesma temperatura que tem dentro do botijão de gás é a mesma temperatura que eu tenho na minha cozinha. O que mudou? O que mudou foi a pressão que eu estou exercendo em cima do gás, né? A pressão que eu exerço no gás dentro do botijão, ela é muito maior. Ela é maior e tanto que deixou de ser gás para se tornar um líquido. Ou seja, o ponto de ebulição é quando eu saio do líquido para o gasoso. Então, eu precisaria fornecer ainda mais energia para o que está dentro do botijão de gás para poder se tornar gasoso do que na minha cozinha, né? Do que fora do botijão de gás, que seria quando a gente usa ali o fogão, a gente abre, né, ali a trempe e você tem um gás. Por quê? Você só alterou a sua pressão. A pressão no botijão é bem maior do que a pressão atmosférica na qual a gente está submetida ali na cozinha, tá? Então, se eu aumento a minha pressão, eu vou aumentar o meu ponto de ebulição, ou seja, eu vou ter que fornecer mais energia para aquela mesma substância mudar de estado sólido, estado físico, desculpa. E aqui, por último, eu não sei se alguém chegou a responder, mas não, gente, não dá para falar que vai fazer uma ligação. Thalita. Oi. Rapidinho, porque o Rodney pediu para você voltar só no exercício de novo e explicar a afirmação 4. Tá. A afirmação 4 é exatamente o que a gente tinha falado aqui atrás, que é quanto maior for a minha massa, maior é o meu ponto de ebulição. Tá? Tá um pouco dando um sentido ruim isso aqui, porque assim, a gente sabe que o ponto de ebulição é uma característica de cada substância, né? Cada substância tem um ponto de ebulição, independente da quantidade ali que você tem. Por exemplo, se eu tenho 1 litro de água ou se eu tenho 1000 litros de água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius, tá? Só que aqui tá fazendo menção realmente a essa massa aqui, ó, que eu tenho mais massa no ácido clorídrico do que no ácido sulfídrico, sabe? Massa molecular. Então, se eu tenho uma maior massa, eu tenho um maior ponto de ebulição. Tá? Ficou um pouco confuso, assim, ficou um pouco confusa essa questão. Eu entendo, assim, se a dúvida. Mas é nesse sentido. E daí, voltando, né? Não dá para saber. Aqui a gente abriu, né, essa fórmula estrutural para saber o tipo de ligação que você está fazendo. Aqui eu tenho um hidrogênio ligado a um carbono. É um FON? Não é um FON, não é flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. E a mesma coisa acontece com essa molécula aqui. A gente tem um hidrogênio ligado ao nitrogênio, mas em outro ponto aqui a gente vai ter um hidrogênio ligado a um carbono, por exemplo. Tá? É mais para vocês prestarem atenção nisso, que é algo que caiu, já caiu em algumas questões, assim. Não dá para você só olhar, tipo, tem hidrogênio e tem oxigênio, vai ser do tipo ligação de hidrogênio? Não sei, eu preciso ver a minha fórmula ali estrutural para ver o que está ligado com o que, tá? E aqui seria também um outro exemplo dessa questão de interação, tá? Aqui sim eu tenho ligação de hidrogênio, eu tenho hidrogênio ligado com nitrogênio dentro, né, intramolecular,
E eu tenho esses hidrogênios que vão ser ligados, né, ao meu nitrogênio de uma outra molécula. Tá, gente? O que eu tinha para dizer é isso. Espero que tenha ajudado, esclarecido um pouquinho, tá? Mas qualquer coisa vocês podem falar. Diego, com você. Beleza, tá, Anitta? Eu acho que eu vou apresentar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. O som tá saindo direitinho? Tá, sim. Beleza. Foi? Tá passando também? Tá, Tá, sim. sim. Tudo certinho. Beleza. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho, né, sobre ácidos e bases. Assim, não dá para entrar muito profundo, né, por conta do tempo do aulão. Mas, né, ácidos e bases, esse estudo, né, sobre ácidos e bases, ele veio aí no final do século XIX, né, início do século XX. E os três físicos, né, as teorias que são utilizadas até hoje são as teorias de Arrhenius, a teoria eu não vou saber falar o nome, Bronsted e Lowry, e a teoria de Lewis, né, que são as teorias mais que se usam até hoje e que a gente consegue definir os ácidos e bases, né? Então, assim, essas teorias, né, essas três teorias, elas uma não exclui a outra, e sim elas se complementam, né? Então, a partir dessas teorias, vocês conseguem analisar, né? A gente consegue analisar cada caso. Então, assim, entrando um pouquinho, né, começando pela teoria de Arrhenius, que foi a primeira teoria, né? Então, assim, entre aspas, ela seria a teoria mais simples. Só que o pensamento, né, de Arrhenius, ele conseguiu trazer essa teoria analisando só o comportamento dos reagentes, né, em meio aquoso. Só que, né, a gente sabe, né, que as reações não acontecem só em meio aquoso, e aí as outras teorias vieram complementando a teoria de Arrhenius, né? Então, ele foi o primeiro cientista a falar sobre ácido-base. E o que ele trouxe, né? O que a teoria dele comprova? O Arrhenius, né, ele fala que o ácido seria aquela substância que libera o H+. E a base é a substância que libera a hidroxila, né? o OH-, né? E aí, os ácidos, então, são as substâncias que a água consegue ionizar e eles liberam, né, o cátion H+. E a base são as soluções, são aqueles compostos, né, que em meio aquoso eles se dissociam e liberam o ânion hidroxila. Então, aqui, né, a gente consegue ver alguns exemplos, igual o HCl, né, em meio aquoso, ele sofre, né, a ionização, liberando o H+, e o Cl-. O HNO3, né, ele sofre também a ionização, liberando o H+, e o NO3-. O HClO4, né, também sofrendo a ionização e liberando o H+, e ClO4-. Ou seja, né, todas essas reações aqui, a gente consegue perceber que todos eles são ácidos, né? Porque está liberando o H+, conforme a teoria de Arrhenius. Já para a gente conseguir identificar as bases, né, conforme a teoria de Arrhenius, esses compostos, né, em meio aquoso, lembrando, né, gente, que toda essa ionização que ocorreram aqui nos ácidos ocorre em meio aquoso, porque Arrhenius só estudou essa teoria
aplicado em meio aquoso. E aí, para identificar as bases, né, aqui a gente tem o exemplo do NaOH, né, se dissociando, né, formando a hidroxila, né? Então, a gente consegue perceber que é uma base, né? E para o mesmo caso, para o de baixo. Já a teoria de Bronston e Loring, ela muda um pouquinho, né? O que esses cientistas trouxe, né? Lembrando que são 2 cientistas, né? Eles vieram com a teoria após a teoria de Arrhenius, e as teorias deles, eles trouxeram, né, sobre a transferência de prótons. Então, o que eles consideram como base, né? São aquelas substâncias que doam o H+. E o que eles consideram como base, aquela substância que recebe o H+. O importante, né, também saber sobre dessa teoria, que a gente vai conseguir identificar aqui, né, que uma hora o H2O está sendo chamado de base e outra hora o H2O vai estar sendo chamado de ácido, né? Isso é porque a água, né, ela é um composto anfótero. Isso significa, né, que ela se comporta de formas diferentes. Então, também, né, existem outros compostos, mas a água aí a gente trouxe como exemplo para vocês verem. Então, o que é importante vocês gravarem isso, né? Que existem os compostos anfóteros, que nem sempre eles vão ser ácido e nem sempre vão ser base. Aqui, então, né, a gente consegue perceber, né, fazendo o estudo aqui para identificar quem é o ácido e quem é a base. Aqui, gente, a gente olha, né, os reagentes e depois o produto. Então, olhando, né, o HCl e depois o Cl sozinho, né? Então, a gente pode ver que esse composto, ele está doando um H+, ou seja, o HCl, ele vai ser considerado um ácido, né? E aqui, o H2O, ele está recebendo, né? Ele está recebendo um H+, ou seja, ele está sendo chamado de base. Eu já vou explicar essa partezinha aqui da base conjugada. Mas olhando o exemplo de baixo aqui, do NH3 mais o H2O, né? A gente primeiro também sempre escolhe um lado, né, que é mais fácil para a gente conseguir identificar e compara com o outro. Aí a gente está vendo aqui, né, por exemplo, tinha NH3 e aqui a gente tem NH4, né? Ou seja, o NH3, né, ele está recebendo o H+. Então, né, conforme a teoria de Bronston e Loring, eles considerado como uma base, né? Gente, se os meus cachorros estiverem atrapalhando, vocês me dão um toque, por favor, que eu pauso aqui um pouquinho. Né? E aqui a água está sendo considerada como um ácido, porque ela está doando um H+ para o NH4. Essa teoria também, né, ela traz essa análise da base conjugada do ácido conjugado. O que é isso? É quando você assim, né, acaba analisando dos dois lados, tanto da parte dos reagentes, como a parte dos produtos. Então, aqui, ó, vamos analisar, né, o HCl. Ele, no lado esquerdo, né, a gente conseguiu identificar que ele é um ácido, mas vão ignorar agora o lado esquerdo. Olhando só o Cl, né? Tá Cl- e aqui H3O+. Quando a gente, né, lembrando que a reação ela acontece tanto de um lado quanto para um outro, né? Ela vai e volta.
quando a gente, né, olha primeiro o lado do produto, né, aqui agora a gente vai considerar como o lado do reagente, a gente percebe que o Cl ele está recebendo o H+. Então, do lado direito, ele vai ser considerado como base. E do lado esquerdo, ele vai ser considerado como ácido. Então, né, é por isso que vem o nome de base conjugada, né? Que a gente consegue avaliar uma hora ele sendo ácido e outra hora ele sendo uma base. Para o mesmo caso aqui do H2O, né? E do H3O+. Aqui desse lado, né, como ele está doando o H+, pro cloro, ele está sendo um ácido, né? E aí a gente chama ele de ácido conjugado. Ao mesmo caso, né, na parte de baixo. Primeiro a gente identificou o NH3 como base, aí depois a gente olha para o lado direito, como o lado direito sendo o reagente. E aí a gente vê, né, que o NH4 ele está perdendo, né, um H+, ou seja, ele está doando. Então, do lado direito, ele vai ser considerado como um ácido conjugado. Beleza? Ô, Diego, Oi, pode falar. o Sávio está perguntando aqui, em um exercício, geralmente já vem montado essa equação para analisar? Às vezes não, Sávio. Às vezes tem que montar, tá? Mas, assim, normalmente cai é reação muito conhecida, assim, né? Sempre essas de exemplo, nunca cai, assim, algo difícil, não. Beleza? É mais essas padrões assim mesmo. Beleza? Ok. Show. Aí agora, né, falando um pouquinho da teoria de Lewis, lembrando, né, gente, que uma teoria não exclui a outra, né, mas elas sim se complementam para você conseguir analisar vários casos, né. Aí, a teoria de Lewis, ela é uma teoria mais abrangente, né, que ela consegue, a partir dela, você consegue analisar mais casos, e é uma teoria que ela depende da presença de elétron. E o que Lewis, né, trouxe, né? Ele disse que a base vai ser sempre aquela molécula, né, que está doando elétrons. E o ácido vai ser aquela molécula que está recebendo os elétrons, né? E aí, né, para a estrutura de Lewis, né, é bom a gente relembrar, né, aquelas ligações, né, lembrar como que como que monta, né, a molécula de acordo com a estrutura de Lewis. Aqui não dá para eu ficar lembrando, né, mas foi até matéria do segundo aulão. Mas, assim, o importante também é a gente saber, aquela molécula, ela fica com um par de elétrons sobrando, ela teria elétron para doar, né? Sempre o par? Se sim, ela vai ser considerada como base, né? E a molécula que vai estar recebendo esse par de elétron, ela vai ser considerada como ácido, né? Igual está nesse exemplo aqui, né? O NH3, ele está doando, né, esse par de elétron para o BF3, beleza? Aqui eu trouxe também, né, um outro exemplo, até na estrutura de Lewis, né, só para a gente conseguir visualizar, se vocês souberem, né, quando caiu alguma questão, montar, né, fica assim mais fácil visualmente, né, de identificar, né, o que é base e o que é ácido. Aqui, né, é uma molécula de água, né, H2O, reagindo com o H+, né? Então, aqui, o oxigênio, né, ele consegue doar um par de elétrons, né, que a gente consegue ver aqui, ó, que tem 3 pares de elétrons.
Então, como ele está doando, né, para o H+, né, fazendo aqui uma ligação covalente dativa, ele é considerado como base, e o H+, como está recebendo, né, é considerado um ácido. Aqui, né, só para comparar um pouquinho, comparar não, né, falar o que cada uma teoria traz, né? A teoria, então, relembrando, né, o que a Arrhenius considera como ácido, né? É aquele composto que ele fornece o H+, né? Então, lá em meio aquoso, lembrando que a teoria de Arrhenius é sempre em meio aquoso, o ácido vai ser aquele composto que vai estar liberando o H+. Já a teoria de Bronsted, vocês devem estar rindo, né? A pronúncia é ótima. E Lowry é aquela teoria onde que qualquer doador de prótons, né, vai ser o ácido. Então, ácido de Arrhenius, né, é aquele composto que fornece H+, o ácido de Bronsted e Lowry é aquele que doa o próton, né, e o ácido de Lewis é aquele que vai aceitar um par de elétrons, beleza? Agora, falando das bases, né? A base de Arrhenius é aquela que fornece, né, em meio aquoso, a hidroxila, OH-. A base de Bronsted é aquele que aceita, né, o próton, e a base de Lewis é qualquer doador de par de elétrons. E uma outra coisa, né, importante sobre ácido-base é a gente conseguir calcular a constante de ionização. É bem simples de calcular, né? O que tem que lembrar que é sempre o produto sobre o reagente, tá? E aí, o que a gente precisa identificar dessa... Gente, meu cachorro está atrapalhando? Eu estou sentindo ele latir muito aqui. Aqui tá dando para escutar bem. Não está atrapalhando, não, a minha voz? Eu tô conseguindo escutar bem. O Tá. pessoal tá falando que tá tranquilo. Beleza. Pode continuar. Depois na gravação o pessoal vem terminando. Mais show. Né? Aí o que a gente precisa saber daqui, né? Que ela é uma constante, né, de ionização. E a partir dessa constante, né, a gente vai conseguir identificar aqueles ácidos que são fortes e aqueles ácidos que são mais fracos, né? E o que significa isso, né? O que isso traz, né? Os ácidos fortes, né, vão conseguir fazer uma ionização completa e os ácidos fracos, uma ionização incompleta. Então, quanto mais formar de reagente, maior vai ser a constante de ionização, né? E também uma outra coisa que a gente precisa saber analisar, né, é o pKa, né? Então, assim, quanto mais, né, quanto maior for o Ka, menor vai ser o pKa, né? Por causa do menos log, tá? Aí eu vou mostrar a tabelinha aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas o que a gente precisa, né, entender, conseguir compreender daqui, que quanto maior, né, gerar o produto, quanto mais produto for gerado, né, maior vai ser o Ka. Já o pKa, ele é o contrário do Ka, né? Quanto maior for o Ka, menor vai ser o pKa. Aí, gente, só uma comparação aqui, né? A setinha não foi. Ah, tá aqui. Né? Aqui a gente pode ver
que o Ka ele está aumentando, né? Calculando o Ka aqui para o ácido propanoico, ácido acético e ácido fórmico, né? A gente consegue perceber que o Ka ele está aumentando aqui, e como o pKa é o inverso, né? Quanto maior o Ka, menor vai ser o pKa, a gente consegue perceber aqui que ele está diminuindo, né? Então, o que a gente precisa saber disso? Que quanto maior for o Ka, mais força, né, vai ter esse ácido, né? Mais forte será o ácido. E, então, quanto maior for o Ka, menor vai ser o pKa, né? Isso que a gente tem que saber dessa parte. E aqui eu trouxe um exercício que ele pede para indicar a base conjugada, né? Aí até foi o que o Sávio perguntou. Nesse exercício ele não deu, ele só deu, né, aqui na letra A, por exemplo, a base conjugada, ou seja, você teria que saber, né, qual que é a reação que forma esse ácido, né? Então, eu até dei aqui no exemplo passado, né? Aí eu montei aqui, né, essa reação que gera o ácido NH4. Então, como que é ela, né? É o NH3 reagindo com H2O, ele vai formar NH4 mais a hidroxila, né? E aí, agora, a gente esquecendo o lado direito, né? Olhando o lado esquerdo, que é o lado do reagente primeiro, né? A gente está olhando a reação acontecendo do lado esquerdo para o lado direito. Quando a gente olha assim, a gente pode perceber aqui que o NH3 ele está transformando em NH4, ou seja, né, ele está recebendo um H+. Então, lembrando, né, como é que chama? Da teoria de Bronston e Lowry, o que ela diz mesmo, né? Alguém lembra? Conforme essa teoria, o ácido é aquele que vai receber, né, o H+. E a base, eu falei errado, gente. O ácido é aquele doador de H+. E a base é aquela que vai receber. Então, olhando o composto NH3, né, ele está recebendo um H+, né, porque ele estava com 3H e agora está com 4. E aqui, a molécula de água, né, ela está doando um H+. Então, ela é um ácido, né? Então, a gente conseguiu analisar essa transformação, né, do lado esquerdo para o lado direito. Aí, agora, a gente olhando a reação, né, considerando o lado direito como reagente, a gente pode observar que o H, né, ele está sendo, o NH4, né, ele vai perder um H+, ou seja, ele vai doar o H+. Quando ele doa, ele é um ácido, né? E o H- ele vai receber um H+. Então, ele é considerado como a base. Então, o exercício, ele pede, né, indicar a base conjugada conforme a teoria de Bronston e Lowry, né? E aí ele deu o ácido e ele quer saber qual que é a base desse ácido, né? Então, aqui a resposta, a gente tem o NH3, beleza? Aqui um outro exercício, né, mais conceitual assim, ele pede para analisar, né, as equações que ele deu e, de acordo com as equações, a gente conseguir ver se é verdadeiro ou falso. Olhando a primeira equação, né, olhando aqui a primeira pergunta, ele fala assim, né, que na primeira equação,
A água é considerada um ácido de Arrhenius ao interagir com o dióxido de carbono. Alguém sabe falar se essa é verdadeira ou falsa? Aqui, né, a gente consegue ver, olhando, né, o produto dessa reação, que a água ela não está liberando nenhum H+, não é? E aí, né, lembrando da teoria de Arrhenius, a teoria de Arrhenius, ela fala que em meio aquoso, né, a substância, quando ela libera o H+, ela é considerada um ácido. E aqui não é o que está acontecendo, né? E nem está, a gente observando aqui também, né, não está em meio aquoso também, né? O produto, ele é aquoso, mas os reagentes aqui, ele não está considerando em meio aquoso. E além, né, também da água que não estar liberando nenhum H+. Então, essa afirmativa ela é falsa. Olhando, né, aí aqui a número 2. O H2CO3 é um ácido de Bronston e Lowry, né? Vamos lembrar o que Bronston e Lowry eles consideram como como é que chama? Como ácido, né? Ácido é aquele doador de H+, e a base é o receptor de H+, né? Então, olhando aqui para essa reação, a gente pode ver que... deixa eu só lembrar aqui, né? O H, né? A água aqui, ela vai receber um H, né? Ou seja, o HCO3, ela está doando um H+ para a água, né? Se ela está doando, né? Conforme a teoria de Bronston e Lowry, esse reagente, ele é um ácido, ou seja, né? Essa questão aqui, né, a número 2, ela é verdadeira. Já a número 3, que é o íon, né, de H3O+, olhando aqui, ele afirma, né, que é um ácido conjugado, segundo Bronston e Lowry. Então, olhando aqui, né, a gente quer saber se ele é um ácido conjugado. Olhando para esse lado da equação, a gente percebe que o H, né, ele está sendo doado para a molécula de água, porque a molécula de água, H2O, ela está se formando em um H3O+. Então, o HCO3, ela está doando um H+, né? Então, se ela está doando, aqui ela está sendo considerado como um ácido, né? E aqui, se ela está recebendo, é uma base. Mas, olhando, né, para o lado direito, a reação acontecendo do lado direito para o lado esquerdo, a gente percebe que o H3O+, ele está doando o elétron, ó, o H+. Ou seja, se desse lado, né, ele está doando o H+, ele é um ácido, né? Um ácido conjugado desse lado. Então, uma hora, né? Ele era a base, porque ele estava recebendo, outra hora ele é um ácido, ou seja, ele é um ácido conjugado, o H3O+. Beleza? Então, essa é verdadeira. Travou. Show? E aqui eu encerrei minha parte, gente. Se ficou confuso alguma coisa e tiverem dúvida, podem falar, tá? Ou depois pode me procurar também, beleza?
Lembrar, pessoal, de preencher o feedback, né? A gente acabou de enviar, é muito importante para o segmento, né, do projeto, dos aulões, para a gente melhorar, né, as próximas edições aí, né, para o próximo período. Daí, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação e desejo uma boa prova. Peraí, tem equilíbrio químico ainda, Ai, última meu Deus. parte. Vamos lá, gente. Tá muito Desculpa, tarde, Ariane. mas não, tranquilo. Vamos continuar aí, galera. E para a última parte, vou tentar passar ela rapidinho. Coloquei uns exercícios também para a gente tentar ser mais dinâmico. Acho que foi, né? Só salientar que as palavras da Thalita, gente, preencham, por favor, o formulário, a gente esqueceu de enviar antes, mas é muito importante para a gente sempre tentar estar melhorando, né, os aulões, e é importante para a gente também receber esse feedback do que a gente pode trazer mais para melhorar, mais exercício, mais teoria, e é isso, vamos que vamos para essa última parte aí. Então, bom, essa parte de... Opa! Vamos então. Essa parte de equilíbrio químico, assim, a parte teórica dela é bem simples, bem rápida. Eu vou passar mais geral aqui. Equilíbrio químico, então, é o nome dado aos estudos das reações químicas. Quando que acontece esse equilíbrio químico? A mesma velocidade ali para acontecer a reação direta e a reação inversa. O que é reação direta? É a reação que vai partir dos reagentes para a formação de produtos, e a reação inversa seria o contrário, né? A gente vai partir dos produtos para formar reagente. A gente vai decompor os produtos para formar reagente. Então, como a gente tem também a constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela fala para a gente alguns dados, que a gente vai fazer exercício e vai entender melhor isso aqui. E nada mais é do que a concentração aqui dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma equação desse tipo aqui, A mais B formando C mais D, quando eu for montar ali a minha constante de equilíbrio, ela vai ter esse formato aqui, dos produtos elevado ao meu número de mols, dividido pelos reagentes. E a gente tem dois tipos de constantes de equilíbrio, né? Dois casos, que seria o pela concentração, por isso que eu acabei de falar do número de mols, ou também a gente tem o Kp. O que é o Kp? Quando todos os meus produtos e reagentes, quando todas as minhas substâncias ali da reação estão na forma gasosa. Então, ao invés de usar a concentração, eu posso usar as pressões parciais, se o meu exercício fornecer isso para a gente. E, bom, pelo princípio de Le Chatelier, a gente tem que alguns fatores, né, influenciam a nossa constante de equilíbrio. Entre eles, a gente tem a concentração, a pressão e a temperatura. O que acontece na concentração? Se eu estou aumentando um lado de concentração ali da minha reação, por exemplo, se eu estou aumentando a concentração de reagentes, o que acontece? Para eu não fugir desse equilíbrio químico, eu preciso aumentar, então, deslocar a minha reação para o lado dos produtos, né? Que é onde eu vou ter menor concentração. Vice-versa também funciona do mesmo jeito. No caso da pressão, se eu estou aumentando a minha pressão ali no sistema, o que significa? Significa que o meu volume está diminuindo. Eu estou forçando ali os meus gases a se contraírem. Quando eu tenho esse aumento de pressão, então, a minha reação vai deslocar para o lado que eu tenho menor volume, menor concentração de mols. E no caso da temperatura, o que acontece? Se eu estou aumentando a temperatura do sistema, a minha reação vai favorecer o lado da reação endotérmica. A gente também vai fazer exercício sobre isso, vai ficar mais tranquilo de ver.
Sólidos e líquidos não entram na expressão das constantes, é importante a gente saber isso. Quando a gente vai fazer o cálculo da constante de equilíbrio, a gente só leva em consideração substâncias aquosas e gasosas. E a gente tem duas propriedades básicas aqui, do equilíbrio homogêneo, em que a gente tem substâncias no mesmo estado físico, e equilíbrio heterogêneo, quando a gente tem substâncias, reagentes e produtos em estados físicos diferentes. E aí, bom, eu trouxe um exercíciozinho aqui para a gente achar o valor da velocidade, o valor da constante de equilíbrio, perdão, com base na velocidade. Então, ele diz para a gente aqui, suponha que as reações na fase gasosa, A para B e B para A, uma reação aqui direta e uma reação inversa, então, sejam processos elementares com constantes de velocidades de 4,2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, e 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 segundo, respectivamente. Qual é o valor da constante de equilíbrio para a reação, está escrito errado, para a reação de A e B, né, independente do sentido aqui. Ou seja, eu quero descobrir qual o valor da minha constante quando as velocidades estão iguais, né? Lembra disso, a constante de equilíbrio é quando as velocidades estão iguais. Então, a gente tem uma relaçãozinha básica que eu posso descobrir a constante de equilíbrio a partir da velocidade direta e da velocidade inversa das reações. Então, nada mais é do que a minha constante de equilíbrio vai ser velocidade direta dividido por velocidade inversa. Aqui ele já forneceu para a gente os valores, é só substituir e a gente encontra esse resultado. Bem simples esse exercício. O segundo exercício aqui, eu trouxe para a gente descobrir a constante de equilíbrio de uma reação que tem concentrações diferentes, né, no caso, e está invertida. No caso, a gente tem aqui essa formação do SO3 a partir desses reagentes. E no segundo caso, que a gente quer o valor da constante, seria, então, a dissociação do SO3 para formar esses meus produtos. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Que uma é o inverso da outra, né? Como eu falei. Se aqui o SO3 é o produto, aqui ele é o reagente. Então, a partir disso, acho que tá dando para enxergar aqui, né? Eu fiz essa resolução de que a gente pode escrever ali as constantes de equilíbrio para cada reação, vai ficar nesse modelo. E as constantes de equilíbrio da primeira reação e da segunda, então, são inversas e têm os coeficientes na ordem de 2 para 1. Então, o que acontece? Essa minha primeira constante, que eu chamei de K, ela é igual ao inverso da segunda, por ser a mesma reação, porém inversa, elevado ao quadrado, né? Porque aqui todos os meus expoentes, ó, se eu confirmar, é como se um tivesse em função do outro, né? Se aqui eu tenho 1, nesse caso 2, é como se estivesse na ordem mesmo de 2 para 1. Então, isolando então, essa constante K que eu tenho, eu consigo escrever minha relação de que a constante de equilíbrio da segunda reação nada mais é do que o inverso da raiz dessa primeira reação. Quando a gente isola, vai ficar nesse formato. O terceiro exercício para a gente identificar, né, se a reação é homogênea ou heterogênea. O que é reação homogênea? É quando eu tenho elementos no mesmo estado. Reação heterogênea, quando eu tenho substâncias em estados diferentes. No caso aqui, ó, é tudo gás, então eu posso fazer a minha constante de equilíbrio a partir da pressão parcial. E é justamente esse pezinho aqui é de pressão parcial, né? Meus produtos dividido pelo meu reagente elevado ao número de mols que eu tenho. E a reação é homogênea. Já no segundo caso, eu tenho aqui substâncias gasosas e uma substância líquida. A reação é heterogênea.
E a gente precisa lembrar de que sólidos não entram no cálculo da constante de equilíbrio. Então, quando eu for fazer ali a minha equação, ó, eu vou levar em consideração, nesse caso, só as substâncias gasosas. Então, seria o meu produto no estado gasoso dividido pelo meu reagente no estado gasoso. E aqui eu vou pedir para vocês me ajudarem, ó. Mandem aí no chat, por favor. Quando as seguintes reações chegam ao equilíbrio, a mistura em equilíbrio contém mais reagentes ou mais produtos? Não sei se vocês já estão ligados nessas relações aqui de constante de equilíbrio, ser maior do que um, menor do que um, o que significa? Alguém sabe? Vou explicar então. Quando a nossa... Alguém respondeu aqui, você leu? Não, eu não tô Gabriela vendo o falou. chat. Ela acabou de falar que A tem mais reagente e B tem mais produto. Isso. E por que isso acontece? Porque quando a minha constante de equilíbrio é maior do que 1, se a gente lembrar da equação ali, significa o quê? Produto sobre reagente. Se eu tenho mais reagente, significa que o meu denominador vai ser muito maior do que o numerador. Quando eu divido um número pequeno por um número grande, então eu vou ter um número extremamente baixo. E é exatamente o que essa constante de equilíbrio que mostra pra gente, né? Um número muito baixo significa o meu denominador grande. Na letra B já é o contrário, a gente tem um número muito grande, 10 elevado a 9, né? Na casa de bilhões ali. Então, essa reação aqui contém mais o que? Reagentes ou produtos? No caso, vai ser produto, né? Porque produto é o meu numerador. Então, se a minha constante de equilíbrio deu um número muito grande, significa que meu numerador é muito grande também. Numerador é o quê? Produto. Aqui só o que eu acabei de falar. E um último exercício dessa parte aqui. Eu não vou fazer ele com vocês, porque já está a resolução aqui. Mas é basicamente isso. Ó. Eu tenho uma reação em que todas as substâncias estão no estado gasoso. Então, quando as substâncias estão no estado gasoso, eu posso usar o meu Kp, né? Que é a minha constante de equilíbrio em função da minha pressão parcial. Alguém mandou alguma coisa aí, Thalita ou Diego? Porque eu não tô conseguindo ler, não. Acho que é o Flávio, ele pediu só para você voltar no 4 para tirar um print. Beleza? Já foi, Ariane. Valeu. Show. Então, aqui voltando, né? Como eu tenho substâncias todas no estado gasoso, eu posso usar a pressão parcial. E é isso que o exercício, inclusive, forneceu pra gente aqui, né? No enunciado, ó. Ele deu todas as pressões de todas as minhas substâncias. E pediu o valor de Kp mesmo. Então, o que eu faço? É a mesma equação, né, da minha constante de equilíbrio. O que muda agora é que eu vou usar os valores da pressão parcial no lugar da minha concentração. Então, substituindo os valores que o enunciado deu, né, a gente tem esse resultado aqui. Tranquilo. A última parte aqui da matéria fala pra gente do quociente de reação. O quê? Ele é o quê? Um número obtido a partir da substituição de concentrações de reagentes e produtos ou pressões parciais em qualquer ponto de uma reação na expressão da constante de equilíbrio. Então, esse quociente de reação, ele vai falar para a gente se a reação realmente está em equilíbrio ou se ela está deslocada para o lado da esquerda ou para o lado da direita. E é basicamente a mesma coisa da constante de equilíbrio, né? Só que eu posso fazer a comparação ali, ó,
Eu posso fazer a comparação do meu Q e do meu K, porque o K, o quê? Ele só diz pra gente quando a reação está em equilíbrio, né? O meu valor de K ali, ele obrigatoriamente fala para mim, ó, essa reação está em equilíbrio. Minhas velocidades de reação indireta e inversa são iguais. Direta e inversa, perdão, acho que eu falei errado. Mas o que eu posso achar ele em qualquer momento da minha reação. E posso comparar, então, com essa constante de equilíbrio para descobrir como a reação está se comportando. Então, aqui, se o meu Q é menor do que o meu K, significa o quê? Que eu tenho mais reagente. Então, para eu ter o meu equilíbrio, o que vai acontecer? A minha reação vai tender aqui a formar mais produtos, para que eu atinja o equilíbrio. Se o meu Q é igual ao meu K, significa que eu estou em estado de equilíbrio naquele momento mesmo. Agora, se o meu coeficiente de reação é maior do que o meu coeficiente de equilíbrio, significa o quê? Que eu estou tendo mais produtos do que reagente. Então, essa reação vai ter o sentido aqui da direita para a esquerda para eu conseguir formar reagente a partir da decomposição dos produtos e conseguir atingir aqui o equilíbrio, né? De que reagentes e produtos estão na mesma proporção, mesma velocidade. E aqui tem um exercíciozinho sobre isso, que ele fornece para a gente o valor da constante de equilíbrio na formação de amônia, né? A formação de amônia, na estequiometria básica, ela tem esse formato aqui. Só que o que? As minhas concentrações vão mudar. Ele fornece para a gente que a gente vai ter 2 mols de H2, 1 mol de N2 e 2 mols de amônia. Qual será o comportamento da reação? Então, ele quer saber, com essas concentrações que eu vou colocar de cada substância, eu vou estar em um estado de equilíbrio, ou eu vou estar formando mais produtos, eu vou estar formando mais reagentes, o que vai estar acontecendo? Então, a gente vai fazer o quê? Calcular o quociente de reação, né? O meu Q, que é basicamente a mesma fórmula da constante. Eu só vou jogar aqui os valores que o enunciado, no caso, me deu, de que eu tinha 2 mols de H2 e por aí vai. Então, aqui, produto sobre reagente, isso. Eu tenho 2 mols de amônia elevado ao quadrado, por quê? Porque isso é da minha estequiometria. Eu tenho 1 mol de N2, o N2 na estequiometria não tem só tem o coeficiente 1 aqui, né? E o meu H2, eu tenho 2 mols nessa reação, elevado ao cubo por causa da estequiometria também. Fazendo essas continhas, a gente tem um coeficiente de reação igual a 0,5. Enquanto o meu coeficiente de equilíbrio é 0,1. Significa o quê? Que essa reação não está em estado de equilíbrio. O meu Q está muito maior do que meu K. E o que isso significa? Q é maior do que o K, eu estou tendo mais concentração ali, mais formação de produtos do que reagente. Então, o que vai acontecer para atingir meu estado de equilíbrio? Essa reação vai ter um deslocamento aqui da direita para a esquerda. Eu vou estar desassociando minha amônia para eu formar mais reagentes e conseguir um estado de equilíbrio aqui, né? Aqui eu coloquei 2 exercícios basicamente iguais. Eu acho que eu vou pular para o último para a gente não gastar muito tempo. Se vocês quiserem, depois eu volto. Se alguém quiser continuar aí, eu volto e faço o anterior com vocês. Eu coloquei um exercício aqui em forma de gráfico agora para a gente analisar essas questões do princípio de Le Chatelier, do que influencia na nossa reação. Então, bom, a gente tem uma reação aqui, A mais B reagindo, formando C mais 2D. O que a gente pode interpretar logo de cara desse gráfico? Que eu estou saindo de um estado aqui de energia mais baixo de reagente e estou indo para um estado de maior energia aqui para os meus produtos. Então, o que significa? Eu estou absorvendo energia
para que eu consiga formar o meu produto aqui. Então, essa reação é endotérmica. Meu ΔH é maior do que zero. É importante a gente lembrar disso para auxiliar aqui, ó. Então, ele dá aqui as seguintes afirmações para a gente. A primeira, a posição de equilíbrio é deslocada a favor dos produtos sob aumento de temperatura. O que a gente falou sobre aumento de temperatura? Se eu estou aumentando ali minha temperatura, a minha reação vai tender ao lado endotérmico. Como essa equação já é endotérmica, então ela está no mesmo sentido. Ela continua no mesmo sentido aqui da esquerda para a direita, no sentido de formar os meus produtos. Então, ok, essa primeira está certinha. A segunda, a posição de equilíbrio é deslocada a favor dos reagentes sob aumento de temperatura. Sob aumento de temperatura, o que acontece com a minha reação? Estou aumentando a temperatura, eu estou diminuindo o meu volume ali. Então, o que acontece? Eu vou ter um deslocamento para onde eu tenho menor volume para suprir, né, essa diferença aí de pressão. Então, onde eu tenho menos mol, que vai ser, então, o meu sentido ali da reação, onde eu vou estar favorecendo para que haja o equilíbrio. Nesse caso, onde eu tenho menos mols? Aqui eu tenho 2 mais 1, 3, e aqui eu tenho 2. Então, a minha reação vai estar aqui do produto para o reagente. Ok, ó, também está certa. A posição do equilíbrio é deslocada a favor dos reagentes. Correto. E a última afirmação é: a velocidade da reação inversa aumenta com a temperatura. Será que isso está certo? O aumento da temperatura favorece a formação da reação endotérmica ali que a gente viu, né? Ok. Só que no estado de equilíbrio eu tenho que lembrar que a velocidade de reação inversa e direta, elas são iguais. Então, isso aqui está certo. Tanto a minha velocidade da reação inversa quanto da direta estariam aumentando com a temperatura. E aqui só o gabarito, as 3 afirmativas estão corretas. E é isso, gente. Esse foi o último exercício. Eu tenho mais um aqui, só que eu não vou fazer agora. Se alguém quiser ficar aí mais um tempinho, eu faço com vocês. Se não, muito obrigada a quem ficou até agora, quase 9 horas da noite. Boa prova para vocês amanhã. Formulário, por favor. O pessoal mandou aqui no chat de novo. Dei uma olhadinha aí, dão esse feedback pra gente, por favor, pra gente estar tentando melhorar nosso aula. No mais é isso, gente. Boa noite, bom TVC pra vocês. Tchau, tchau, abraços.